convido você a assistir este episódio do podcast, porque é muito interessante. Nós vamos conversar sobre o Theta Healing, o que é essa forma terapêutica utilizada cada dia mais no mundo atual. Olá, amigas e amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do Joyce Rios Podcast, o podcast que conversa com você sobre o que você quer escutar e entender melhor. Hoje a gente vai conversar com outra terapeuta sistêmica, que é a Aline Ed. E a Aline vai falar de uma técnica, é uma técnica de terapia, Aline? Isso, é uma técnica de terapia. Uma técnica de terapia chamada Theta Healing. Eu, particularmente, até não conheço, não conhecia, né? Então, agora eu quero entender o que significa o Theta Healing. Bom, Theta Healing é uma terapia breve, de uma sessão. Não tem ligação com religião e nem com vidas passadas. O que significa Theta Healing? Significa onda da cura. Através de uma meditação profunda, a gente sobe para a sétima onda, que a gente chama de onda Theta. O que seria essa onda? A gente, é uma onda de vibração diferente. A gente vai subindo por essa... São as camadas. A gente vai passando por várias camadas. Aí seria de relaxamento? De relaxamento. E aí a gente vai visualizando. Tem um passo a passo que a gente faz, né? Que a gente sobe pelas camadas douradas. E a gente vai subindo pelas camadas até a gente chegar na onda Theta. Então a gente fica de olhos fechados, tanto eu quanto o cliente, para que a gente chegue nessa sétima onda, que é uma onda de vibração. E aí lá a gente vai de encontro... O cliente sai do corpo, sai de si? É uma regressão que volta em algum outro... Né? Para quem acredita? Para quem acredita, sim. Eu não costumo dar o nome de regressão ou hipnose, porque é um processo muito individual. Então tem gente que consegue aprofundar realmente, sentir... A maioria consegue, né? De sentir... você não sai do seu estado de consciência... Mas quando você chega na sétima onda, que você vai de encontro ao Criador, e a gente atravessa um portal, tudo de olhos fechados, as pessoas elas conseguem sentir, visualizar, realmente elas entrando nesse portal. Quando você fala o Criador, seria Deus? A gente não pode dar o nome de Deus, porque não tem ligação com religião, então a gente dá o nome do Criador de tudo que é, de tudo que existe. Então se a pessoa não acredita em Deus, ela pode dar o nome de luz, um nome de energia, né, de uma bola de energia. Ela pode dar o nome que ela quiser. No que a gente estuda no Theta Healing, a gente estuda como o criador de tudo que é e de tudo que existe. E aí a pessoa enxerga esse portal. Isso. Atravessa esse portal, aí seria o espírito dela que está atravessando? Não, vamos explicar um pouquinho, até para eu conseguir entender também. O que acontece? A gente fica de olhos fechados, é porque é como se a gente fosse passar um filme da sua vida. E você vai direcionando? Eu vou direcionando o tempo inteiro através de um digging. O que significa digging? Significa escavar. Então, através de várias perguntas, eu vou escavando para identificar, aí a gente vai chamar o quê? Crenças limitantes. A pessoa me traz uma questão, né? Normalmente, as pessoas chegam até um pouco confusas, porque estão com várias questões. Eu tento linkar para ver, às vezes, tem 2, 3 questões. Dá para linkar dentro da sessão. O que, né, a gente vai lá atrás, aí eu vou explicar como é que funciona. Tudo através de perguntas. O que acontece? Do 0 aos 7 anos, tudo que a gente viu, viveu e ouviu, a gente torna aquilo como uma verdade absoluta. Então ali são formadas as crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São coisas que a gente ouviu ou vivenciou na infância e você pode adquirir essa crença, você pode... desenvolver essa crença a partir disso ou pegar uma crença de algum ancestral, do seu pai, da sua mãe. Exemplos. Não pegue dinheiro porque dinheiro é sujo. Isso é uma crença. Um outro exemplo. A mãe falou com a filha quando ela era criança que ela nunca ia casar. E aí o adulto ele vem com uma questão de relacionamento. Seria repetição de Tem comportamento? Também. Repetição de padrão, repetição de comportamento. Só que as crenças, tudo é crença, né? Homem não presta, você escuta lá atrás sua mãe falando, isso é uma crença. E tem uma crença que ela é muito inconsciente, uma raiva às vezes do dinheiro. A criança que sentiu que foi abandonada pelo pai ou pela mãe porque tinham que trabalhar, ela adquire uma crença inconsciente com uma raiva do dinheiro, então isso é uma crença. E o que isso pode acarretar na vida adulta dessa criança? Ela tem muitas dificuldades financeiras, ela tem problema com o dinheiro, de forma consciente ela gosta do dinheiro.
mas de forma inconsciente ela rejeita. Como que ela lida com o dinheiro? O dinheiro é energia, como é que você lida com ele? Como que você olha para ele? Como que você trata? Como que ele te trata de volta? Então, como que a gente identifica isso? Através das perguntas. Então, a pessoa vai me responder a primeira coisa que vier. Então, o que eu estava explicando, do 0 aos 7 anos, tudo que você viu, viveu e ouviu, você torna aquilo como uma verdade absoluta. Então, a gente tem que buscar a crença raiz, de onde surgiu essa crença. E a gente acessa de 5 a 7% o nosso inconsciente. Então, 93 a 95% é o inconsciente. Então, muitas crenças, elas são inconscientes. Então, o que acontece? Desde quando você está lá na barriga da sua mãe, você tem a memória. Porque, às vezes, as pessoas elas chegam falando, não tenho memória da minha infância. Então, assim, elas já chegam bloqueadas. E aí eu explico, olha, todos nós temos a memória. A memória existe desde quando você está na barriga da sua mãe. A diferença é o que você acessa e o que você não acessa. E por que tem pessoas que falam que de fato não lembram da infância e outras que lembram desde 5, 6, 7 anos? Tem algum bloqueio que acontece aí que impede essa lembrança? Tem os traumas, né? Quanto maiores os traumas, maiores os bloqueios. Eu atendi um caso de uma pessoa que ela sofreu um estupro do chefe dela aos 20 e poucos anos. E ela não lembrava. Ela simplesmente apagou, ela bloqueou. E no Theta Healing ela conseguiu acessar. Só que normalmente quando a pessoa sofre um abuso na vida adulta, a probabilidade dela ter sofrido na infância é muito grande. Só que também a probabilidade da dificuldade de acessar também é muito grande. Então, a gente tenta desbloquear através desse processo de concentração e das perguntas que são muito direcionadas, né? E a partir do momento que a pessoa fala, né, coloca para fora isso, o trauma vai deteriorando? A gente assim? tem todo um processo. O primeiro processo é a parte um pouco mais demorada, que são as perguntas. Então, o que acontece? É o que eu explico. Você vai me responder, eu explico que a pessoa ela tem essa memória, por que ela bloqueia a memória, que o acesso ao inconsciente, de fato, ele é muito pouco, 5 a 7%. Então, o que acontece? Eu falo com a pessoa, você vai me responder a primeira coisa que vier. Quando você está de olhos fechados, para você viajar no tempo, voltar em tudo, é muito mais fácil. Eu consigo conduzir para que a pessoa faça isso. Então, muitas pessoas, elas conseguem voltar lá na barriga da mãe. Elas se veem bebê, elas sentem o bebê, sentem o que o bebê absorveu na gravidez. E qual que é a diferença do Theta Healing para a cura da criança interior? Que foi até o episódio anterior que a gente fez. No Theta Healing a gente olha para essa questão também da cura, né? A diferença é a questão de a gente buscar de onde que surgiu, a técnica que a gente usa, e é uma técnica de que a gente fala, assim, o terapeuta ele não cura ninguém, a gente é uma ferramenta, né? O Theta Healing significa onda da cura. Então, assim, é através dessa meditação, é através de você acreditar naquilo que a gente está fazendo. E aí vamos voltar então no portal. No portal. Né? O cliente, né, o paciente, ele passou pelo portal lá do inconsciente dele, e aí o que acontece lá? O que é esse portal? O portal é uma luz iridescente, assim, é um portal que você enxerga com muita luz e eu faço algumas perguntas bem específicas que elas vão ser extremamente necessárias para eu entender até onde aquela pessoa se vê, como que ela se enxerga. Então, à medida do que ela vai me respondendo, eu vou entendendo a questão dela, onde que a questão está ligada. Seria como se o cliente, depois que passasse esse portal, ele se visse do lado de fora do seu corpo? Ele olhando para ele de frente. Só que a maioria não consegue se ver, e isso tem um porquê, né? E o porquê da maioria... Por isso que muita gente fala que é espiritismo, porque a pessoa consegue se ver do lado de fora. Não nesse sentido, né? Não tem ligação com o espiritismo. É uma técnica espiritual, é uma técnica energética, está mais ligada à questão da energia e da intuição. O Theta Healer, ele trabalha muito com a intuição. Então, a gente tem que ser intuitivo o tempo inteiro. E talvez seja uma forma, né, que a gente fala de se ver por fora, mas é uma forma de conseguir também nominar, né, essa situação. Sim, exatamente. Para ver como que você
está se vendo? O que você sente? E vai até puxando o útero. Vai. E essa pergunta do que você sente é uma pergunta muito interessante, porque de acordo com o que a pessoa sente, eu vou puxar quando que foi a primeira vez que ela sentiu aquilo. E aí a gente vai puxando, vai puxando. É uma Então, caixinha de surpresa. Eu posso né? falar que é uma cura da criança interior mais profunda? Pode ser, porque tudo vem da infância, a dor vem da infância. Né? Então a gente tem que buscar a questão da raiz. Então o que eu falo é o seguinte, todos nós temos dentro da gente a criança birrenta, a criança machucada, a criança ferida. Então quando o adulto ele procura terapia, não é o adulto que está machucado, é a criança. Então é extremamente importante curar essa criança. E o Theta Healing ele traz através das técnicas que a gente faz através do digging para identificar muitas questões das crenças limitantes. Então as crenças que estão no adulto, que reverberam no adulto, elas surgiram na infância. Entendi. E o que funciona? Uma coisa interessante que você até me perguntou, eu esqueci de te responder. A gente faz um download dessas crenças. Então a técnica do Theta Healing é fazer um download, é cancelar identificamos as crenças. Você tem essas crenças aqui. Então a gente vai fazer esse download. A gente vai cancelar as crenças ruins, trazer as crenças boas. Essa é uma das principais técnicas do Theta Healing. Tá, eu comparei, né, algumas vezes aí com a cura da criança interior. Até peço desculpa, gente, mas eu acho que também a minha dúvida, eu acho que é a dúvida de muitos de vocês, né? Então, eu bati muito nisso, mas eu acho que agora está começando a clarear. Ver se eu entendi bem. O Theta Healing, ele está diretamente ligado às crenças, né, dos nossos responsáveis. Crenças que adquirimos na infância. Na infância. Exato. E a cura da criança está mais direcionada à percepção de algum evento, de alguma fala de um dos nossos responsáveis. Isso. E aí o trabalho do terapeuta fazer aquela cura. Um não cobre o outro. Um não cobre o outro. Aline, vamos falar um pouquinho agora da parte prática, né, que impacta de fato a vida da pessoa. Ao longo dessa sua trajetória aí como terapeuta, me fala alguns exemplos que de fato impactaram positivamente o seu cliente e qual que é a principal ou as principais crenças, né, limitantes que afetam o adulto. As principais, eu falo que assim, 99% dos casos é muita crença do abandono, da rejeição. E o que acontece? Como é que isso reverbera no adulto? Tudo na criança é muito. Então, se a criança, a maioria dos casos, o pai trabalhava e a mãe não trabalhava, cuidava dos filhos. Que é uma geração inteira, né? Uma geração passada. Exatamente. Então, muita coisa eu começo puxando até pelos avós. Mas, para ser mais objetiva na questão do abandono. A criança, o pai trabalhava e a criança entendia que ela foi abandonada. Ou então a mãe precisou se ausentar, deixar a criança com os avós. Ou aconteceu um caso que os pais viajaram. A criança, ela sofreu tanto a dor do abandono, que ela foi abandonada de fato, quando a criança é deixada na escola para estudar. Ela entra num estado de pânico tão grande, então qualquer situação que os pais se ausentam, a criança ela acredita de verdade que ela foi abandonada. Só quero abrir um parênteses, até para não esquecer, tem alguma sugestão para quem está assistindo aí, para os pais que estão assistindo, que vai deixar uma criança na escola, às vezes a criança chora muito, tem uma forma aí de tentar evitar ou até minimizar essa sensação de abandono? Conversando, explicando a realidade, né? De que o que é a escola, o porquê que ela tem que estudar, o tempo que ela vai ficar, quem que vai cuidar, né? De familiarizar a criança com o professor e não esquecer a criança na escola, porque eu peguei um caso de que a mãe esqueceu a criança por muitas horas mesmo, assim, já tinha ficado à noite, já tinha ficado muito tarde. E o trauma que essa criança sofreu foi muito grande. E os traumas reverberam como? Na insegurança, né? Num relacionamento de desconfiança. Muitas pessoas que os pais traíram. Você pode puxar que teve traição dos avós. E Quando teve você traição. fala traição, é traição conjugal ou traição? Traição conjugal dos pais. E isso, aí a pessoa passa a ter no relacionamento dela, ou ela trai alguém que vai traí-la.
Então, assim, tem muita questão da traição, tem muita questão da rejeição, do abandono, da insegurança. E uma crença também que ela é muito forte é o do não merecimento. A criança, se ela escutou assim, você é burra, acabou. Acabou. Pais que têm filhos aí em casa, né? Cuidado com o que fala. É claro que a gente tem que deixar o filho vivenciar as frustrações, porque isso também é um perigo muito grande. Não ter limites, né? O do não, né? Do saber falar não. Agora, essa questão da promessa também, pais que prometem, na volta a gente compra. Isso causa um trauma muito grande na criança, porque ela vira um adulto que, vamos supor, ela entra no relacionamento, ela vai ficar com aquele na volta a gente compra. Então, qualquer coisa que você prometa e não cumpra, aquilo vai impactar. E tem alguma forma, Aline, de uma família conseguir criar algum filho sem essas crenças limitantes? É muito difícil, né? Porque faz tem parte que ter, do nosso a dor dia a faz dia, parte. Né? A dor faz parte. O Theta Healing, ele serve pra gente olhar para essa dor, a gente tem que mudar o olhar para a dor. É o que eu falo, não tem como você voltar e mudar o seu passado. Mas tem você deletar a dor. Mas tem como você fazer essa troca, né? Essa crença do não merecimento, ela é muito forte, porque é o que eu falei. Tem casos que acontecem muito, o tal do para casa. O pai ou a mãe, eles perdem totalmente a paciência com o filho. E eles gritam, e eles xingam. Você é burro, você não é capaz, você não vai conseguir, você nunca vai ser alguém na vida. Eu atendi um caso esses dias que falou, você nunca vai prosperar. E qual que era a questão da pessoa? Eu não consigo prosperar. E aí a gente vai cavucando, escavando, e a gente vai vendo que não está só em uma situação. Normalmente acontece em situações pontuais, mas eu gosto de... Não, tem mais coisa aqui, vamos investigar. Então, assim, crença com dinheiro, né? Eu atendi um caso que você me perguntou, de um homem que ele tinha um problema com o pai. Ele não tinha noção que ele tinha raiva do pai e que ele tinha raiva do dinheiro, porque ele é médico. E aí ele não prosperava. A questão dele era financeira. Ele ganhava bem, mas ele tinha problema com o dinheiro. O não saber lidar com o dinheiro é o quê? É a raiva do dinheiro. Então, o que acontece? Conflitos familiares. Muito comum você associar casamento com briga, amor é conflito, onde tem dinheiro tem confusão, onde tem dinheiro tem conflito. O que você faz? Você rejeita o dinheiro. Essas crenças limitantes, elas mudam de geração para geração ou algumas perpetuam? Né? Igual a questão do dinheiro, os medos, né, dos pais. Perpetuam, não muda de geração para geração, muda no sentido de histórias. É muito comum eu escutar praticamente as mesmas histórias dos avós, bisavós. O meu avô traiu a minha avó com a irmã dela. O meu avô abandonou a família. Mas isso o paciente enxerga ou isso o paciente já chega e já te traz essa informação? Ele tem essa informação, só que ele não enxerga da forma que eu preciso que ele enxergue. Então, a minha escuta é diferente da dele. O que eu preciso fazer? Com que a escuta dele seja igual à minha. Então, às vezes ele sai falando um monte de coisa, ele não está vendo o que aquilo impacta na questão que ele traz. E aí, quando eu mostro, ele fala, nossa... Às vezes acontece, ele está falando e ele começa a rir. Ele fala, nossa, eu faço igualzinho. E é uma coisa que eu falo, quanto mais julga os pais, os avós, mais igual fica. Que é a teoria também da constelação. Né? É o sistema familiar, o sistema sistêmico, né? Que gera todas essas teorias aí que a gente tem visto, né, muito no dia a dia das pessoas. Para quem não acredita e quiser conhecer mais sobre o Theta Healing, a Aline Ed pode dar mais informações para vocês. O Instagram dela tá aqui, né, Aline? E você quer falar mais alguma coisa antes da gente entrar no último tópico do nosso podcast, que é o mitos e verdades? Eu acho que é interessante, né, as pessoas conhecerem, porque você vai se libertar de crenças, se libertar de dores, e você vai passar a entender quem você é, o que você quer ser, né? Existe muita crença aí de querer agradar para ser visto, para ser amado, para ser notado. Essa crença também do agradar, ela é muito comum. É a dificuldade de falar não, você quer agradar o tempo inteiro, com isso você se desagrada. Então muitas pessoas se anulam
para caberem no mundo do outro, porque lá atrás, na cabeça delas, elas não cabiam no mundo dos pais. Então elas trazem isso para as relações atuais. É muito interessante se a gente for parar de fato para pensar e analisar. E aí, você falando, né, com certeza as pessoas também estão se colocando no lugar aí em algumas situações. Mas eu acho que, independentemente de religião, de acreditar no que você acredita, eu acho que tudo que vai nos fazer feliz, vai nos deixar leve, e de fato a nossa essência, né? Para a gente ter uma vida mais plena, mais liberta, mais independente, mais desgarrada, né? De coisas que não nos fazem bem, a gente tem que tentar e fluir. Exatamente. E é o que eu falo, o Theta Healing, ele sempre é feito para o bem. Tem algumas coisas que a gente faz dentro do Theta Healing, que a gente aprendeu no curso, que é um divórcio energético, um divórcio de almas, e alma gêmea, né? Manifestar alma gêmea ou alma companheira. São casos específicos que as pessoas nos procuram também para a gente fazer isso dentro do Theta Healing. O divórcio de almas, às vezes está casado emocionalmente com o pai ou com a mãe, a gente faz esse divórcio energético, mas muitos divórcios chegam para a gente em casos de relacionamentos amorosos. Terminou um relacionamento, está sofrendo por conta do parceiro ou da parceira, não consegue esquecer, não consegue sair daquilo, acaba que você não consegue caminhar e encontrar outra pessoa, né? Você fica preso, a sua alma está presa na alma da outra pessoa. Então esse divórcio energético é muito interessante. Seria por telepatia? Não, seria através das ondas e de uma técnica que a gente faz para fazer esse divórcio. Certo. E eu mostro por que a gente está fazendo aquele divórcio, por que você está presa ou está preso naquela pessoa. O que te prende naquele lugar, né? E naquela dor, né? Sim, que E normalmente vem da infância e vem dos pais. Muito esclarecedor isso. Agora a gente vai entrar na última parte do episódio, que é o mitos e verdades. Eu vou te perguntar algumas questões, muitas a gente já abordou, mas vamos fazer esse resuminho para o nosso ouvinte aí. O Theta Healing, ele substitui um tratamento médico? Não, nada substitui um tratamento médico, né? A gente não tem o direito, o poder de tirar uma medicação que um psiquiatra passou, ou que você está num tratamento de câncer. Eu vou fazer o Theta Healing, eu vou me curar e eu não preciso mais de uma quimioterapia. Não substitui. Mas complementa? Complementa bastante. Sim. O Theta Healing, a mãe ou o pai pode fazer pelo filho? Não, é extremamente individual. Personalístico. Exatamente. Sim. O Theta Healing, ele envolve vidas passadas? Não, não tem ligação com vidas passadas. Tem a ver com espiritismo? Não tem a ver com espiritismo, porque não tem a ver com religião. Mas é uma onda energética e intuitiva. O Theta Healing, ele identifica crenças limitantes? Identifica crenças limitantes, muitas crenças, e fazemos o download das crenças. Isso que eu ia perguntar. É possível a gente deletar a dor daquela crença limitante da infância? É possível. Inclusive do útero? É possível, principalmente do útero, porque muitas, não vou dizer, né, se é a maioria ou não, mas tudo começa lá no útero. E se a mulher, se a mãe, ela se sente abandonada, por exemplo, pelo marido, pelo pai da criança, e ela sente uma insegurança, medo, uma questão até de como que eu vou criar esse filho. O filho nasce se sentindo que é um peso para os pais, um peso financeiro e tem problemas financeiros. Maravilha, Aline. Muito obrigada pela confiança. Eu muito que obrigada agradeço. por esclarecer um assunto tão novo, né, ainda na nossa sociedade, com tanto tabu, mas eu acho que foi bem esclarecedor. E você, muito obrigada pela audiência. O nosso Instagram, Joyce Rios, ele continua aberto para a gente receber críticas, receber elogios, por que não? E receber também sugestões de pautas, sugestões de entrevistados. Conte para nós o que você quer saber.